No módulo 3, nós vamos conhecer como funcionam os processos de recrutamento e seleção. Antes de qualquer coisa, nós vamos definir qual que é a diferença de recrutamento e seleção. O recrutamento é a captação dos candidatos, que tenham os conjuntos de competências, habilidades e atitudes compatíveis com a oportunidade em aberto. E a seleção é a escolha do candidato adequado para a vaga. A seleção, ela consiste em ser assertivo, utilizando ferramentas que auxiliem na finalização do processo. Agora, nós vamos falar especificamente do recrutamento. Para ter um recrutamento eficiente, é importante que a divulgação da vaga seja feita de maneira estratégica, sempre atrelando o perfil com o candidato que se busca. Agora nós vamos ver o modelo de uma vaga e quais são os itens fundamentais na divulgação. Primeiro item, o nome da empresa. Você pode colocar ou não o nome da empresa, mas é importante colocar o segmento, o porte, aqui, empresa nacional de grande porte contrata. No lugar disso, poderia ter o nome da empresa, que também é atrativo para o candidato. O cargo, contador. É sempre também fundamental colocar para qual cargo é a vaga, porque senão o candidato não vai ser atraído para essa oportunidade. Localização. Existem muitas pessoas que não colocam a localização no anúncio da vaga. Hoje em dia, com a internet, a vaga ela é vista pelo Brasil inteiro. Então, é fundamental colocar para onde a vaga para qual cidade a vaga é. Atividades e requisitos. Quais são as atividades que o profissional vai desenvolver e quais são os requisitos da vaga? Os requisitos, eles precisam ser colocados com muita cautela. Por quê? Eles não podem expressar nenhum tipo de preconceito e discriminação. Então, nos requisitos da vaga não podem ser citados idade, tempo de experiência, sexo masculino ou feminino, cor da pele, exigências que levam à discriminação ou preconceito. Então, vamos utilizar de itens mais técnicos nos requisitos. Por exemplo, curso superior, se precisa ter alguma habilitação ativa, experiência, não precisa citar o tempo de experiência, mas experiência em que, onde a pessoa precisa residir, qual região, qual cidade, se precisa de disponibilidade de horário ou não. Então, são esses requisitos que é legal colocar. O salário. O salário depende muito da empresa, se ela quer abrir ou não o salário dessa vaga. Muitas empresas não colocam o salário e deixam para negociar com o candidato na entrevista. Tem outras que já não veem problema algum em colocar o salário. O salário ele também é atrativo no anúncio de uma vaga. Então, só vai se candidatar àquela oportunidade quem realmente está a fim de receber esse salário. Benefícios. Os benefícios eles também atraem os candidatos. Então, se a sua empresa tem um pacote de benefícios atrativo, é legal colocar no anúncio também. E para como a pessoa se candidata para a vaga. Então, nesse caso, enviar o currículo no e-mail e colocar até quando a pessoa pode se candidatar. Esse é um modelo básico de um anúncio de vaga. Ele pode ser incrementado, colocar mais informações, mas essas são as informações fundamentais para que o candidato olhe para o anúncio e não tenha nenhuma dúvida. Bom, agora que já temos um modelo de anúncio elaborado, vamos ver onde nós podemos divulgar a nossa vaga. Hoje, nós temos diversos meios de divulgação. Então, nós podemos direcionar essas divulgações para o público que nós gostaríamos de atingir. Por exemplo, na internet, nós temos sites locais gratuitos e pagos, sites nacionais gratuitos e pagos, grupos nas redes sociais, como Facebook, LinkedIn. Então, a internet hoje é um dos meios mais usados para divulgação de vagas, porque além dele atingir
uma quantidade bem maior de candidatos, ainda tem muitas opções gratuitas. Outro meio são consultorias especializadas. Então, agências de emprego que geralmente têm um grande fluxo de público operacional, consultorias que são específicas no pessoal administrativo e executivo, e os consultores que trabalham autônomos com recrutamento e seleção. Órgãos públicos e ONGs. Então, nós temos disponibilizados pelas prefeituras os Centros de Apoio ao Trabalhador. A nomenclatura muda muito de acordo com cada cidade, mas pode ser o CAT, o PAT ou o Cine. Temos ONGs que preparam os profissionais para o mercado, principalmente para o primeiro emprego, que indicam esses profissionais para as vagas. E também as instituições de ensino, que são escolas de curso profissionalizante, técnico e ensino superior, que indicam seus alunos para as oportunidades. Então, nós temos no mercado muitos meios de divulgação e parcerias para poder atingir o candidato ideal. Agora que nós já divulgamos a nossa vaga, nós vamos nos preparar para as ferramentas que iremos utilizar na seleção desse candidato. Então, até a triagem dos currículos, nós estamos fazendo o recrutamento. A partir de agora, nós vamos entrar na seleção. Então, após receber e triar os currículos, inicia a seleção. E agora nós vamos ver quais são as ferramentas mais utilizadas para essa seleção de candidatos. Então, primeiro nós temos entrevista individual, testes, que eles podem ser de conhecimentos gerais ou psicológicos, e dinâmicas em grupo. A entrevista. A entrevista é a ocasião que o selecionador tem para conhecer o candidato. E é nesse momento que são confirmados todos os dados expostos no currículo e são obtidos detalhes do perfil e da experiência dos interessados na vaga. Existem vários modelos de entrevista. A entrevista comportamental, entrevista por competência, entrevista técnica, que geralmente é feito pelo gestor da área, entrevista em grupo, entrevista com estudo de caso e entrevista por telefone. Então, cada empresa se adequa dentro do que necessita para poder escolher qual o tipo de entrevista que vai utilizar. A entrevista comportamental, geralmente, ela é feita pelo profissional de RH. E a entrevista por competência também, porque são as entrevistas que vão avaliar o comportamento do candidato. Os testes. Os testes, eles são utilizados tanto para avaliação técnica como para traçar perfis de personalidade e auxiliam o selecionador na escolha do candidato. Vamos ver aqui alguns testes mais utilizados. Testes técnicos. Redação, informática, conhecimentos específicos da área em que o candidato trabalha, testes situacionais, testes de atualidade e de idiomas. Esses são os testes que vão ver quais são os conhecimentos técnicos do candidato. Os testes de personalidade. Eles têm plataformas diversas, então são testes de avaliação de inteligência emocional, assessment de competências. Nós temos o DISC, que é um teste muito completo também, e os testes psicológicos. Um detalhe bastante importante: os testes psicológicos, eles só podem ser aplicados por psicólogos, tá? Então, nem sempre os profissionais de RH têm a formação em psicologia, mas para a aplicação desse tipo de teste é necessário. Então, palográfico, MBTI, atenção concentrada, o QATI e o IFP. São alguns testes psicológicos que traçam personalidade. Dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é a etapa do processo seletivo em que há interação entre os candidatos no desenvolvimento das tarefas. É onde eles têm a chance de mostrar o seu potencial. Os seguintes passos, eles são utilizados para estruturar uma dinâmica. Então, como que o profissional de RH define qual vai ser a dinâmica aplicada para aquele grupo? Então, primeiro, é importante saber corretamente qual é o perfil do profissional que se busca. Entender quais são as competências técnicas daquela vaga. Definir quais são as competências comportamentais ideais.
e escolher as atividades que revelem essas características e competências. Então, a dinâmica de grupo, ela é bastante utilizada em processos seletivos, principalmente para avaliar interação, trabalho em equipe e liderança. A escolha do candidato ideal. O processo de recrutamento e seleção encerra após a escolha do profissional ideal para a vaga, depois de passar por todas essas etapas e avaliações. Quais são os benefícios de um processo seletivo bem feito? Um processo seletivo assertivo traz benefícios valiosos para a empresa, como redução dos índices de turnover, ou seja, se você escolher um profissional adequado à empresa, que está dentro do perfil e que tenha todas as competências adequadas para assumir esse cargo, dificilmente ele vai sair, então não vai ter essa rotatividade. Existe redução de custo com o pessoal. Cada vez que você admite e demite um colaborador, existe um custo. Então, se você acertou no processo seletivo, há redução nesse custo. E preserva a imagem da empresa. Uma empresa onde sempre tem vaga em aberto e sempre tem rotatividade de funcionário, ela tem uma imagem prejudicada no mercado. Então, um bom processo seletivo, ele preserva a imagem da empresa. Espero que vocês tenham gostado do módulo de recrutamento e seleção. Até o próximo!